Oi, gente, tudo certinho? Aqui são os estudantes da turma do terceiro ano do curso técnico em administração do Campus Canoas, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, para mais um episódio do ETCast Estudantes Talk. Bom, nosso tema de hoje será Os movimentos sociais são a minha voz e eu não vou me calar. Objetivos em geral dos movimentos sociais, sobre a orientação do professor de Sociologia, Cláudio Leite. Quem fala com vocês é a Giovana Lopes. Então, para começar, a gente deve ter em mente, primeiro, o que seriam os movimentos sociais, né? De modo geral, os movimentos sociais eles são ações coletivas mantidas por grupos organizados que visam lutar por alguma causa social, sendo de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática. Eles são fenômenos históricos que vão transformando e introduzindo mudanças estruturais nas sociedades. Esses movimentos, eles podem acontecer em território local, nacional ou até mesmo global, tendo como objetivo promover modificações sociais e políticas dentro de um contexto específico. Uma informação super importante, gurizada. Movimento social é diferente, isso mesmo, diferente de manifestação espontânea. Manifestações espontâneas acontecem quando um grande grupo de pessoas está reunido por um objetivo em comum. Entretanto, elas não se conhecem e não defendem os mesmos ideais. Querem um exemplo? As torcidas nos estádios de futebol. Eles estão lá por um objetivo em comum, né? Assistir aos jogos. Mas eles não se conhecem, eles não têm os mesmos ideais, os mesmos valores e princípios. Os movimentos sociais também, eles podem ter como foco os mais variados tipos de reivindicações, como o movimento feminista, o movimento ambientalista ou até mesmo estudantil, entre diversos outros. Porém, eles se convergem no sentido de terem um caráter um tanto quanto educativo para a sociedade e para quem luta por seus direitos. Com base nisso, os movimentos sociais podem ser divididos em dois tipos: o conjuntural e o estrutural, que apresentaremos a seguir. Oi, gente! Aqui quem tá falando é a Maria Clara Goulart. E eu vou explicar o que é o movimento conjuntural. Então, o movimento conjuntural tem como objetivo demandas específicas de curto prazo, ou seja, casos que já vêm ao longo do tempo sendo discutidos, mas que urgentemente precisam de uma resposta, aparecendo em situações específicas da sociedade. Geralmente são reivindicações atreladas aos fatores socioeconômicos. Um dos exemplos desse movimento são as manifestações contra o aumento no preço da passagem, da carne ou da gasolina. Sendo assim, um grupo grande de pessoas se une contra alguma causa imposta ou não pelo governo. Um exemplo que eu trouxe foi um caso que aconteceu em 2013, chamado Jornada de Junho, onde um grupo se uniu e foi para as ruas manifestar o descontentamento com os valores das passagens de ônibus, aqui em Porto Alegre e em diversos estados do Brasil, conseguindo então que o preço anterior voltasse ou que um valor não tão absurdo fosse aplicado. Porque dependendo do lugar que a pessoa trabalha, ela pega 4 ônibus por dia e acaba sendo um prejuízo. Então, a manifestação foi mais que necessária em questão econômica da época, tirando as outras obrigações das famílias. Outro exemplo que eu trouxe desses movimentos conjunturais foi a manifestação dos Caras Pintadas, em que após 29 anos de ditadura, Fernando Collor foi o primeiro presidente democraticamente eleito no Brasil. E como o Brasil está sempre metido em alguma crise, em 1989 não foi diferente. Com isso, o Collor quis pôr em prática o Plano Collor, que era basicamente o congelamento de preços e salários, a demissão de alguns funcionários públicos, a liberação da taxa de dólar, entre outras coisas. Esse plano fracassou e a economia entrou em colapso. E como se já não estivesse ruim, surgiram ruídos de que o presidente estivesse metido em algumas corrupções. Então, na tentativa de acalmar a população diante da grave situação, o Collor fez um discurso no dia 13 de agosto e pediu para que os brasileiros saíssem às ruas vestidos das cores da bandeira do Brasil, em apoio ao governo. Em resposta, milhares de estudantes saíram às ruas, só que vestidos de preto e pintados das cores da bandeira do Brasil, pedindo o impeachment de Collor. Por esse e demais motivos, Collor renunciou à presidência antes do impeachment, sendo substituído pelo seu vice, Itamar Franco, em 1992. Sendo assim, nota-se que o movimento se deu pela insatisfação do governo, e surgiu esse movimento como uma resposta imediata. Sendo assim,
Creio que os movimentos conjunturais são muito importantes, tanto criando hashtags na internet até o momento que nos manifestamos na rua, desde que seja tudo feito dentro da lei. Oi, gente, aqui quem fala é a Gabriela Tadeu e agora eu vou explicar para vocês sobre o movimento estrutural. Esse é um tipo de movimento que possui demandas e objetivos a longo prazo, ou seja, essas demandas serão conquistadas por meio de um processo lento, pois são questões sociais que estão presentes e estruturadas há muito tempo, sendo movimentos que alteram a estrutura social. Movimentos raciais, feministas, LGBTQIA+, e ambientais são exemplos de movimentos estruturais. Apesar dos movimentos serem estruturais, eles possuem, na verdade, objetivos diferentes, ou seja, possuem demandas a longo prazo com causas sociais diferentes. Exemplo como o movimento feminista, o movimento LGBT, possuem objetivos distintos. O movimento feminista tem a finalidade de propor direitos iguais entre as mulheres, através do empoderamento feminino, sem os conhecidos padrões patriarcais impostos pela sociedade, sendo seu maior objetivo acabar com a desigualdade entre os gêneros. Já o movimento LGBT defende a busca pela libertação da sociedade de pensamentos homofóbicos, transfóbicos e bifóbicos e busca a garantia da integridade e do respeito por essas pessoas, e também a representatividade delas inseridas na sociedade. O objetivo estrutural requer um grande foco, pois possui mudanças grandes na sociedade. São movimentos fortes que lutam por causas que precisam ser escancaradas e transformadas. Ou seja, os movimentos com esse objetivo possuem uma grande quantidade de pessoas que estão insatisfeitas com anos e anos de pensamentos e atitudes retrógradas e querem mudar isso. Então, são movimentos muito importantes para manter a sociedade em constante evolução e crescimento. Voltei, gurizada. É a Giovana aqui. Portanto, gente, o que nós podemos perceber com todas essas questões e posicionamentos abordados é que os movimentos sociais são a nossa voz e não devemos, de jeito algum, ficarmos quietos. Essas ações coletivas nos dão a possibilidade de termos visibilidade, de mostrarmos nossas insatisfações, de deixarmos claro que nos preocupamos sim com as situações sociais, econômicas e políticas do nosso país. Afinal, faremos parte do futuro do Brasil. E a gente espera, né, que a equidade faça parte de nossos cotidianos. Além disso, sabemos que talvez algumas pessoas ainda tenham aquele pensamento como: tudo isso é uma perda de tempo, ou isso é uma balbúrdia, até parece que vai fazer alguma diferença. Entretanto, se as mulheres, trabalhadores, ambientalistas, estudantes ou qualquer outro indivíduo que tivesse lutado por melhorias em seus países alguns anos atrás tivessem pensado desse modo, sem esperança, o mundo todo poderia estar numa situação bem mais complicada e complexa do que encontramos hoje, né? Então, independente de qual seja a sua luta, os movimentos sociais são os caminhos para aqueles que clamam por mudanças.